Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Existem muitos cristãos que, infelizmente, estão vivendo no modo que resolvi chamar nesta mensagem de modo tanto faz. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Tanto faz. E nós seremos desafiados pela palavra de Deus nesta noite a não vivermos no modo tanto faz. Que a palavra de Deus nos ensine nessa noite, que a palavra de Deus nos edifique nessa noite, para que possamos sair deste lugar, sair deste templo, com uma decisão em nossos corações. E que decisão é essa? Não viver no modo tanto faz. Que nós sejamos o povo que não iremos viver no modo tanto faz. E eu convido você a acompanhar comigo a leitura de Malaquias capítulo 1, do verso de número 6 ao verso de número 13. Diz assim as Escrituras: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu o insulto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Feche os seus olhos mais uma vez.
Pai, a tua palavra está diante de nós nessa noite, e é única e exclusivamente a palavra do Senhor que queremos ouvir nesta noite. Deus, o teu povo está aqui neste lugar nesta noite porque tem sede da tua palavra, porque tem fome da tua palavra, e que em nome de Jesus, ó Pai, o teu povo, pela tua palavra nesta noite, somente por ela, seja alimentado para a glória do teu nome. Cala, Senhor, toda voz contrária à tua palavra nessa noite, e fala de forma pessoal ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Acredito que adorar ao Senhor é a nossa principal missão. Aliás, todos nós já sabemos que fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Nós fomos criados para que por meio de nossas vidas o nome de Deus seja exaltado. E acredito eu também que adorar ao Senhor inclui uma vida que agrada a Deus em tudo. Adorar ao Senhor inclui uma vida que se preocupa em agradar ao Senhor todos os dias, que se preocupa em agradar ao Senhor em todos os ambientes, que se preocupa em agradar ao Senhor em todas as circunstâncias. No entanto, nos tempos de Malaquias, as coisas desandaram. E este texto está apresentando exatamente isso a cada um de nós essa noite. Nos tempos de Malaquias, o povo já não tinha mais tanto interesse no culto. Nos tempos de Malaquias, o povo apenas cumpria os rituais que eram propostos e necessários. Nos tempos de Malaquias, eles até cumpriam as regras, mas faziam apenas por fazer. Faziam apenas por fazer. Nos tempos de Malaquias, eles estavam afundando a cada dia mais nos seus próprios pecados. Nos tempos de Malaquias, o povo estava a cada dia mais se distanciando de Deus. Nos tempos de Malaquias, o povo estava a cada dia mais abraçando os desejos da carne, os prazeres da carne. Contextualizando, nos tempos de Malaquias, o povo estava amando mais ao mundo, desejando mais ao mundo, buscando mais pelas coisas do mundo. Nos tempos de Malaquias, o povo até ia ao templo de vez em quando. Nos tempos de Malaquias, de vez em quando, o povo aparecia no culto de quarta-feira. Nos tempos de Malaquias, de vez em quando, o povo aparecia para a escola bíblica dominical. Nos tempos de Malaquias, o povo, de vez em quando, aparecia no culto de domingo à noite. Nos tempos de Malaquias, o povo de vez em quando ia ao templo e até oferecia alguns animais como sacrifício a Deus. Até isso faziam. Mas nos tempos de Malaquias, havia um problema. O coração do povo estava distante de Deus.
O coração do povo estava longe, afastado de Deus. Nos tempos de Malaquias, o povo estava vivendo apenas uma religiosidade, e muito superficial, diga-se de passagem. Nos tempos de Malaquias, eles eram apenas religiosos, mas não tinham relacionamento profundo com Deus. Nos tempos de Malaquias, eles eram religiosos, mas não cultivavam intimidade com Deus. O coração já não ardia mais por causa de Deus. Nos tempos de Malaquias, o coração já não ardia mais por causa da presença de Deus. E eis diante de nós, irmãos, os perigos, os grandes perigos que podem nos levar a viver um culto morto, que podem nos levar também a viver um culto falso, que podem nos levar também a viver um culto inútil, ou a uma vida de adoração falsa, morta, inútil. E enquanto eu estudava esse texto, olhava para esse texto, meditava nele, refletia nele, algumas coisas saltaram aos meus olhos, e o meu coração ardeu, e eu entendi claramente do Senhor que eu deveria compartilhar essa palavra com a amada igreja. Porque eu creio sim que existe no meio da igreja de Cristo pessoas que não querem viver no modo tanto faz. E se nós queremos, irmãos, viver uma vida de verdadeira adoração, nós precisamos assumir um sério compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Se nós queremos viver uma vida verdadeira de adoração, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos assumir esse compromisso com o nosso Senhor, com o nosso Deus e com a palavra do nosso Deus. Os sacerdotes não estavam honrando a Deus. Embora todo o trabalho dos sacerdotes fosse feito para o Senhor e em nome dele, os sacerdotes não estavam honrando o nome de Deus. Embora eles estivessem fazendo algo para Deus, eles não estavam honrando o nome de Deus. Não estavam. Deus não estava satisfeito com aqueles sacerdotes, porque aqueles sacerdotes estavam agindo de forma mecânica. Aqueles sacerdotes estavam vivendo de forma rotineira. Eles estavam fazendo algo para o Senhor, sem nenhum tipo de prazer em servir ao Senhor. Eles estavam fazendo algo para Deus, sem sentirem prazer de servir a Deus e de fazer aquilo para Deus com alegria no coração. E no verso 7, Deus afirma que eles se apresentavam no altar do Senhor com comida impura. E Deus os acusa de afirmarem que a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, eles estavam vivendo a religiosidade no seu nível mais alto. Haviam completamente, ou se tornado completamente religiosos. Eles estavam vivendo a filosofia do tanto faz. E quando algumas perguntas são feitas a nós, neste sentido e dentro deste contexto, nós precisamos responder algumas coisas de forma sincera. Como nós reagimos quando a seguinte pergunta é feita a nós? É importante estudar a palavra diariamente, meditar na palavra diariamente? Qual resposta damos? Sim, não ou tanto faz?
E é claro que a nossa resposta tem muito mais a ver com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Porque muitas vezes falamos sim, mas com nossas atitudes falamos não. Quando a seguinte pergunta é feita a nós: é importante uma vida de oração e você leva uma vida de oração? Qual é a nossa resposta? Sim, não ou tanto faz? Quando a seguinte pergunta é feita a nós: é importante para você a comunhão com a igreja, a participação frequente nos cultos, a presença na casa do Senhor? Qual é a tua resposta? Sim, não ou tanto faz? Quando a seguinte pergunta é feita a nós: qual a importância da fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida? A sua resposta é sim, não ou tanto faz. Há pouco tempo eu fui fazer uma visita em um irmão, uma visita disciplinar, e disse a ele que ele estava sendo disciplinado à luz da palavra de Deus, e que nosso interesse com aquela disciplina era resgatá-lo, era trazê-lo de volta, era buscá-lo para o convívio dos santos, porque nós de maneira nenhuma gostaríamos de perguntar a ele. E no final eu fiz a seguinte pergunta: você quer aproveitar a oportunidade que a igreja está lhe dando, a mão que a igreja do Senhor Jesus está lhe oferecendo? E a resposta dele para mim foi a seguinte: tanto faz. Tanto faz. E nós vamos vivendo, infelizmente, muitas vezes em nossas vidas, a filosofia do tanto faz. Aqueles sacerdotes não se preocupavam com o que faziam para o Senhor. Eles apenas estavam cumprindo uma obrigação. Apenas uma obrigação. Mas em nenhum momento eles estavam mostrando respeito a Deus. Em nenhum momento eles estavam mostrando temor a Deus. Em nenhum momento eles estavam mostrando amor ao Senhor e ao culto do Senhor. E como temos errado quando chegamos no culto ao Senhor? Porque parece que não importa a maneira com que oferecemos um culto ao Senhor, tanto faz. Nós não podemos correr esse risco, irmãos. Aqueles sacerdotes não tinham compromisso com Deus e muito menos com a palavra de Deus. E nós estamos sendo desafiados a termos esse compromisso com Deus. Nós estamos sendo desafiados nessa noite a termos esse compromisso com a palavra de Deus. Porque quem tem compromisso com a palavra de Deus, quem tem compromisso com o Deus da palavra, não está preocupado com aplausos. Quem está preocupado com o compromisso com o Senhor, com o compromisso com a palavra do Senhor, não está preocupado com a fama. Quem tem compromisso com Deus e com a palavra do Senhor, não está preocupado com o sucesso, com as palavras de aprovação. Quem está ou tem um compromisso com Deus e com a sua palavra, não está preocupado em aparecer. Em nenhuma hipótese, de nenhuma maneira. Porque quem está no Senhor e quem assumiu um compromisso com Deus, está preocupado única e exclusivamente em oferecer a melhor adoração para Deus. Esta é a única preocupação de alguém que firmou um compromisso com o Senhor. Esta é a única preocupação de alguém que assumiu um compromisso com a palavra do Senhor. Adorá-lo da melhor maneira possível, servi-lo da melhor maneira possível, amá-lo de todo o coração, respeitá-lo. O melhor culto é para Deus. Aquele que tem compromisso com o Senhor e com a palavra do Senhor, oferece o melhor para Deus. Sabe por quê? Porque chegou à conclusão de que Ele é o grande Rei, de que Ele é poderoso e de que Ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso temor. Se nós queremos, meus amados irmãos e irmãs, viver uma vida de verdadeira adoração, à luz desse texto, eu aprendo que nós precisamos parar de arrumar desculpas para justificar os nossos pecados.
para justificar as nossas falhas, a nossa falta de compromisso. Ainda nos versos iniciais, nós somos informados de que a liderança religiosa do povo estava em pecado contra Deus. A liderança religiosa do povo estava pecando contra o Senhor, mas não estava se dando conta disso. Não estava percebendo isso. Deus os acusa, mas eles não reconhecem a falha. Deus os acusa, mas eles não reconhecem os pecados. Não reconhecem, se fecham para isso. E exigem que Deus mostre a eles qual erro eles estão cometendo, qual falha eles estão cometendo, que pecado eles estão cometendo. Eles questionam a palavra de Deus, arrumam desculpas para justificar os seus próprios erros, arrumam desculpas para justificar os seus próprios pecados. E a acusação é feita, diz o texto: eles não honram a Deus como Pai, não respeitam a Deus como Senhor, profanam a mesa de Deus e mesmo assim não percebem isso. Como é atual, irmãos? Como é atual? Como existem pessoas profanando o nome de Deus e não reconhecem, não entendem, não percebem. Como existem pessoas desonrando a Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, e não reconhecem, não percebem, não entendem, não querem ver. E além disso, eles parecem não aceitar a repreensão, a disciplina, a correção. Esses líderes estavam com os olhos fechados e estavam com os seus corações endurecidos por causa do pecado. De que maneira temos desprezado o seu nome? De que maneira estamos desonrando ao Senhor? Perguntaram eles. E aí eu me lembrei de Caim. E você se lembra dessa história também. Caim ofereceu a Deus um culto indigno de Deus. E por oferecer a Deus um culto indigno de Deus, foi repreendido por Deus. Mas em vez de mudar de vida, Caim endureceu o seu coração ainda mais. E como isso tem acontecido nos dias de hoje, repreendemos, corrigimos, disciplinamos, exortamos, a fim de trazer as pessoas de volta por meio da palavra de Deus, e as pessoas endurecem ainda mais o coração. Vivem como se nada estivesse acontecendo, vivem no modo tanto faz. Não querem mais dar satisfação nem para o próprio Deus, nem para a palavra de Deus. Caim ofereceu um culto a Deus sem observar os seus preceitos. Este foi o problema de Caim. E além disso, Caim ofereceu um culto a Deus com o coração cheio de ódio. Caim ofereceu um culto a Deus com o coração cheio de inveja. Caim ofereceu um culto a Deus mesmo maquinando o mal, mesmo praticando o mal. Como chegamos aqui nesta noite para oferecer um culto a Deus? Qual o estado do nosso coração? Qual a situação do nosso coração ao nos adentrarmos neste templo aqui nessa noite para oferecer ao Senhor o culto que Ele merece? Caim tentou esconder o seu pecado e livrar-se da consequência do seu pecado. Foi isso que Caim tentou fazer. Coré, Datã e Abirão foram mortos por oferecerem fogo estranho ao Senhor. Números capítulo 16 diz isso. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Entendam isso. O culto, ou ele é bíblico, ou ele é anátema e ofende a Deus. O culto é como o Senhor designou. O culto é como o Senhor quis que ele fosse feito. É como o Senhor quis que ele fosse realizado.
Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Culto não é show. Culto não é entretenimento para agradar a preferência das pessoas, para que as pessoas saiam dizendo como foi maravilhoso, como foi bom. Não, culto é para ser feito como o Senhor designou na sua palavra, como o Senhor deixou na sua palavra. Deus estabeleceu os princípios para o culto, e eu não estou falando apenas deste momento de culto, eu estou falando da nossa vida, porque transgredir esses princípios é entrar num terreno perigoso, é entrar num terreno escorregadio. E meus amados irmãos, se nós queremos viver uma vida de verdadeira adoração, nós precisamos, entenda, oferecer o melhor para Deus. Oferecer o melhor para Deus, oferecer o nosso melhor para o Senhor, oferecer o nosso melhor para o Rei dos Reis. O povo, nos tempos de Malaquias, estava profanando o nome de Deus, não estava respeitando a mesa do Senhor, nos informa o texto bíblico, estava desonrando ao Senhor. O povo estava oferecendo animais doentes como sacrifício. O povo estava oferecendo animais que agonizavam e estavam prestes a morrer. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque isso é muito sério. O pior não é não servir a Deus. O pior é servir a Deus de qualquer maneira. O pior é servir a Deus de qualquer jeito. O pior é servir a Deus no modo tanto faz. Preste atenção no verso 13. Olhe para este verso 13. E ainda dizem: que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Olhe para cá. Os animais oferecidos a Deus deveriam ser os melhores animais. Os animais oferecidos ao Senhor como oferta deveriam ser os melhores animais. Mas o texto nos informa que o povo trazia como oferta ao Senhor o animal que havia sido roubado. O povo trazia ao Senhor o animal coxo. O povo trazia ao Senhor, preste muita atenção nisso, o animal doente. E eu chamo a sua atenção para o texto quando ele diz o animal que foi roubado. Talvez a tua tradução diga isso, o animal que foi roubado. Ou talvez a tua tradução diga ofertas dilaceradas. Meu querido, no original, a palavra aqui no hebraico é gazul, que significa dilacerado por feras. Dilacerado por feras. Ou seja, o animal havia sido roubado por uma fera do campo. O animal havia sido despedaçado por uma fera do campo. Mas aquele animal conseguiu escapar das garras da fera. Aquele animal conseguiu sobreviver. Escapou. Mas estava prestes a morrer. Naturalmente iria morrer. E porque iria morrer, o que faziam? Ofereciam esse animal a Deus. Já que não tem
nenhuma utilidade, vamos dar a Deus. Já que não tem muito valor, vamos dar a Deus. Em vez de prioridade, nos tempos de Malaquias, o povo oferecia a Deus o bagaço. O povo oferecia a Deus a sobra. O povo oferecia a Deus o resto. Meu querido, talvez seja forte o que eu vou te dizer aqui nessa noite, mas eu quero que você me entenda. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é um porco. Aos porcos se dão o resto. Aos porcos se dá a sobra. Aos porcos se dá o bagaço. Que atitude imoral deste povo nojento. Poderíamos pensar, poderíamos dizer. Mas digo também que essa atitude não é menos imoral e até mesmo menos nojenta que a de muitos cristãos que dão o melhor do seu tempo, o melhor das suas emoções e até mesmo o melhor de suas vidas para atividades seculares, para atividades mundanas, e dedicam a Deus o resto. Dedicam a Deus a sobra. Dedicam a Deus o bagaço. Nos nossos tempos, estamos vivendo de forma muito parecida que nos tempos de Malaquias. Se sobrar um tempo, eu passo lá na igreja. Se sobrar um tempo e eu não estiver muito cansado, eu vou lá à noite. Afinal de contas, amanhã eu preciso trabalhar e às 5 da manhã eu preciso estar de pé. Preciso ganhar dinheiro. Se sobrar um tempo, eu me envolvo com a obra do Senhor. Se sobrar um tempo, eu visito um enfermo. Se sobrar um tempo, eu oro com o meu vizinho. Se sobrar um tempo, eu faço um culto doméstico com a minha família. Se sobrar um tempo, eu estudo a palavra de Deus. Se sobrar um tempo, eu oro. Se sobrar um tempo, eu faço um jejum. E vamos correndo o risco de entregar a Deus o bagaço, de entregar a Deus o resto, de entregar a Deus a sobra. Só que existe um problema, meu irmão. Oferecer ofertas dilaceradas, oferecer o resto, oferecer a sobra, oferecer o bagaço é perda de tempo. Sabe por quê? Porque Deus não aceita. Deus não aceita o resto. Deus não aceita a sobra. Deus não aceita o bagaço. Não! Deus não aceita não ser prioridade em nossas vidas. O verso 9 afirma que Deus não atende a quem não o leva a sério. Deus não atende a quem não o coloca como prioridade. Deus não atende aquele que faz de Deus um resto, uma sobra, um bagaço. E sabe o que ele diz? É melhor fechar o templo. Feche o templo. Deus está dizendo, se você não vai cultuá-lo do jeito certo, se a sua vida não vai ser santificada pela Bíblia, se você não está disposto a dar o culto, a prioridade, a importância que Deus merece, é melhor não vir. Porque pior do que não servir a Deus é servi-lo de qualquer maneira. No verso 10,
descobrimos que Deus não recebe qualquer coisa, que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não receberá de nós um culto mal feito. Deus não receberá de nós uma adoração inútil. Deus não receberá de nós uma adoração pecaminosa. Deus não receberá de nós uma adoração voltada para a nossa alegria e não para a alegria dEle. É como se Deus estivesse dizendo: se não deseja viver para mim por inteiro em sua adoração, é melhor que não me adore. É melhor que não me adore. Deus merece o nosso melhor, irmãos. Deus merece o nosso respeito. Deus merece o nosso temor, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele merece o nosso melhor. E Ele não está dizendo que precisamos ser ou sermos melhores do que os outros, não. O que Ele espera de nós é o nosso melhor. Uma entrega total, uma rendição total. É isso que Ele espera de nós. Raabe, uma prostituta, uma gentia, ouviu falar do nome de Deus e temeu a Deus. Cornélio, um gentio, temeu o nome de Deus. Um etíope, ao ouvir falar do nome de Deus por meio de Filipe, temeu o nome de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? É que Deus nunca pode deixar de ser visto como grande, como temível, como poderoso em nosso meio. Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele merece o nosso melhor. O nosso melhor é para Deus. O nosso melhor é para Deus. Tudo aquilo que decidimos ser e fazer para Deus, precisamos fazê-lo da melhor maneira possível, com todas as nossas forças, com todo o amor do nosso coração. Se coloque de pé. Vem para cá, Ministério de Louvor. Nós cantamos agora há pouco: me ama, me ama, me ama. E nós, como temos amado a Deus? Como temos amado a Deus? Como temos amado a Deus? Após essa canção, nós vamos orar, encerrando este culto, esse momento. Mas eu gostaria que você cantasse essa canção de todo o seu coração, de toda a sua força. Eu gostaria de convidá-lo a se esquecer aí dessa pessoa que está do seu lado, que você fechasse os seus olhos, que você olhasse para dentro, e que você estivesse nesse momento em uma profunda conexão com o Senhor, com o seu Deus, com o seu Pai, com aquele que lhe ama. Eu queria que você cantasse de todo o teu coração essa canção, que você se rendesse completamente ao Senhor nesse momento, do seu jeito, mas da melhor maneira que você puder. Cante da melhor maneira que você puder. Deus não quer uma linda voz, Ele quer uma linda canção, Ele quer o nosso melhor. Por isso, em nome de Jesus, adore a Ele. Tens cuidado de mim. Sim, Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Sim, Ele nos ama. Oh,
nessa noite diante deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus Santo, deste Deus majestoso, temível entre as nações. Aleluias! Oh Deus! Tens cuidado de mim, o seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Nós nos rendemos a Ti. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Nós queremos ver o Senhor. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Você crê nisso, querido? Você crê nesse amor incondicional? Adore, adore. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu amor nos constrange, Jesus. O Teu amor é incondicional, o Teu amor é incalculável. Ah, Jesus. E nós queremos retribuir a esse amor, nos entregando completamente ao Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em Eu e você não temos tempo para perder com ressentimento. Não. Aleluia. Sim. Declare mais uma vez. Você pode erguer suas mãos e declarar mais uma vez. Só a igreja. Me ama. Me ama. Mais uma vez, com o ministério de louvor, declare, 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 declare. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sei que bondade e misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida, e por causa disso habitarei na casa do Senhor, habitarei na presença do Senhor para todo o sempre.
Olhe para cá, meu querido. Naquela cruz, Deus entregou o melhor dele para nos salvar. Não é nada difícil que, em resposta a esse amor, manifestando a nossa gratidão, nós possamos diariamente, mesmo sendo nós imperfeitos e falhos, oferecer ao Senhor o nosso melhor, o melhor que temos, o melhor que somos. Deus te abençoe. Uma semana cheia de paz, em nome de Jesus.